Oi, tudo bem? Primeiro eu quero relatar minha indignação porque provavelmente agora vocês estariam me dando muito chocolate, mas essa quarentena nos impossibilitou disso, né? Eu tô aqui comendo só os meus, que eu comprei porque eu não ganhei nada, mas aí eu me dei de presente. Uma delícia, prestígio, ó. Comprei 5 e pouco nas Americanas. Não tô ganhando um centavo por esse marketing. Mas ó, só de parabéns. Tudo bom, gente? Então, crianças, vamos falar hoje do módulo 7. Professor, apostila 2? Apostila 2, olha que delícia. Nós estaremos falando... Puta, uma delícia aqui. Tô até dor de cabeça. Tão bom que tá. Nós estaremos falando sobre a América Portuguesa no século XVI. Século XVI, aquele assim, ó, XVI, lembra? Então, o século XVI, ou seja, o século XVI, vai ser marcado pelo início da colonização portuguesa na América. Então, vamos contextualizar isso. Qual o contexto, babies? Expansão marítima, lembra? Busca de novo caminho para as Índias, chegam ao Brasil e, inicialmente, esses portugueses não instituem um sistema de colonização. Os 30 primeiros anos, ou seja, entre 1500 e 1530, esses 30 anos que se seguem após a invasão portuguesa à América, a gente vai ter o que chamamos de período pré-colonial. Pré-anterior, colonial, colonização. Ou seja, o período anterior à colonização. Esse período pré-colonial ele é marcado por um certo abandono português com relação à colônia. Por que Portugal não efetiva essa colonização aqui? Porque Portugal estava voltado para outro mercado. Portugal estava lucrando muito com as Índias. Primeiro ponto, Portugal lucrava muito com as Índias. Segundo ponto, ainda não havia uma evidência da existência de metais preciosos aqui. Então, esses dois pontos, especialmente, a possibilidade de talvez não existir metais preciosos e também o alto lucro que Portugal vinha obtendo no comércio com as Índias, fazia com que Portugal não desse tanto valor ao mercado brasileiro, né? Ao território brasileiro. Ah, professor, então Portugal abandonou? Claro que não, né, gente? Sabia das riquezas naturais. Nesses 30 primeiros anos, os portugueses vêm aqui buscando qual riqueza? O pau-brasil. Esse pau-brasil, que tinha um valor de mercado na Europa, que não era para fazer lenha, fazer fogueira, como pensavam os nativos quando os portugueses levavam para o seu continente a madeira. O valor comercial, ele se dava com uma tinta que saía a partir da manipulação dessa madeira, né? Essa tinta era avermelhada e era usada para tingir roupas e móveis. No momento em que a nobreza portuguesa se fazia muito valer do vermelho, era uma cor da realeza também, né? Parte da realeza usava vermelho, então era muito valorizada. Agora, como que se estabeleceu nesses primeiros anos a relação entre portugueses e nativos? Uma relação mais ou menos cordial, que se deu através do escambo. Anotem aí, escambo. O que foi o escambo, gente? Foi uma troca, né? Os portugueses traziam quinquilharias, ou seja, coisas sem valor na Europa, espelhos, cordões, facões, chapéus cheios de plumas, né? E trocavam com os nativos. Em troca de quê? De trabalho. Esses nativos trabalhavam na extração desse pau-brasil e juntavam nas, anotem, feitorias, que eram os armazéns de pau-brasil. E daí, à medida em que os portugueses passavam alguns meses aqui armazenando pau-brasil, nessa relação... Ui, mordi a língua, caramba! Nessa relação estabelecida como escambo, minha língua tá doendo, ai meu Deus! Ai, passou. Nessa relação estabelecida como escambo, esses portugueses, eles vão também aqui ter relações com as nativas. Daí já começa o processo de miscigenação, que eu já falei várias vezes, não foi aquele processo romântico, muitas coisas se deram pelo estupro e tudo mais, né? E esses portugueses, eles ficavam aqui por cerca de 4 a 5 meses, juntavam uma grande quantidade de pau-brasil, retornavam à Europa e lá comercializavam esse pau-brasil. Nesses 30 primeiros anos não houve grandes conflitos entre portugueses e nativos.
Só que vocês lembram por que Portugal meio que abandona aqui por esses 30 anos? Porque o comércio com a Índia dava lucro e também porque não havia indícios de ouro na América. Tudo vai mudar quando, em 1524, 1519, depois 24, a Espanha encontra ouro na América Espanhola. Aí o que Portugal pensa? Se há ouro lá, pode haver ouro aqui também. E já começa a olhar com os outros olhos para cá. E além disso, o comércio das Índias, que dava um lucro enorme, já estava entrando em falência, já não dava o mesmo lucro. Então Portugal vai juntar o útil ao agradável com uma terceira coisa. Que terceira coisa é essa? O medo de invasões estrangeiras. O Tratado de Tordesilhas, vocês lembram? Dividia a América entre Portugal e Espanha. E França, Inglaterra, Holanda, demais países. Todos se sentiam também no direito de ter posse sobre a América. Então Portugal montou a estratégia de ocupar para não perder, tá? E essa ideia de ocupar para não perder, ela vai ser importante nesse processo de colonização, porque eles percebem que era realmente necessário ocupar. Aí, a gente vai dar uma olhada aqui agora, né? Como eu já falei, ó, momento pré-colonial, escambo, feitorias, pau-brasil, né? Aí essa crise com as Índias vai levar a esse início da colonização. E como que Portugal inicia a sua colonização? Portugal não quer investir um grande capital do Estado. Então eles chamam o capital privado. Chama nobres portugueses, nobres que estavam até meio falidos. Vamos lá comigo, você vai ganhar uma terra abundante, você vai poder usar o trabalho dos índios. Eles são maneiros pra caramba, ó. Nem ligam de trabalhar. Vão lá e convencem esses nobres portugueses a virem para cá. É estabelecido, anotem, o sistema de capitanias hereditárias. Capitanias, espaços de terra ali no litoral brasileiro, que vão passar de pai para filho. Eram 13 mais uma capitanias, né? 14. A capitania de São Vicente era dividida em duas, por isso a gente diz 13 mais uma. Aí, esses caras vieram para cá, eles recebem um documento, dois documentos, o foral e a carta de doação. Na carta de doação estão contidos os direitos de quem recebe a capitania. Quem recebe é chamado de donatário. Esses donatários vão receber essa carta de doação e nos direitos vão estar o uso da terra, o uso da mão de obra indígena, a extração de riquezas dessa terra. Tudo isso vai estar presente na carta de doação. Agora, ele também vai ter obrigações. Nessas obrigações vão estar contidas num documento chamado foral. Esses forais, que são esses documentos de obrigações dos donatários, que obrigações são essas? Ocupar a terra, gerar riquezas na terra, pagar o quinto a Portugal. Quinto, gente, é um imposto, o nome já diz. 1/5 da riqueza tem que ser pago a Portugal. Além desse pagamento do quinto, dessa obrigação de gerar riquezas, dessa ocupação de terras, dentro da carta de doação, vai ter o direito desses donatários de distribuir 6 marias. As 6 marias eram espaços menores dentro da capitania. Vamos supor que a capitania seja o Estado. Era mesmo. Capitania da Bahia, Capitania de Salvador, Capitania de Pernambuco, Capitania da Bahia, Capitania de Pernambuco, Capitania do Rio de Janeiro, Capitania de São Vicente, Capitania da Paraíba. E as 6 Marias eram espaços menores, como se fossem cidades. 6 Maria de Salvador, 6 Maria de Recife, 6 Maria de Magé. Inclusive, a 6 Maria de Magé foi concedida a Duarte Pacheco, depois a Simão da Mota, enfim, tem umas histórias aí, tá? E essas 6 Marias eram importantes porque esses donatários não teriam capacidade de dominar a terra toda, então era importante eles irem distribuindo. Porém, gente, esse sistema de capitanias hereditárias, ele não funcionou. Não funcionou porque muitos senhores abandonaram as capitanias. Chegaram ali e não tiveram facilidade para escravizar os índios. Esses índios que eram pacíficos na época do escambo, porque não viam o português como inimigo. Agora começam a ver esse português que quer escravizá-lo, esse português que quer colocá-lo para trabalhar compulsoriamente. Então esses índios vão promover ataques a famílias de senhores, esses índios vão promover, nativos, né? Vão promover queima de engenhos, vão dificultar de todas as maneiras
o trabalho desses donatários que tentavam escravizar a mão de obra deles, né? Essas seis Marias, recapitulando ali, elas vão instituir também, esse poder local vai ser muito importante na colônia, porque ele vai ser o grande poder mesmo da colônia, através das câmaras municipais. Nas câmaras municipais, que eram os órgãos de poder municipal, né, de poder ali daquela localidade, estavam presentes os homens bons, que não era bom de bonzinho, ele tinha essa denominação de homem bom, podia se ler homem endinheirado. Então eram os homens endinheirados que controlavam a política. Nada muito diferente do que acontece hoje, né? Qual vai ser, gente? Deixa eu ver aqui. E agora, a capitania não deu certo. O que a gente faz então, babies? Vamos embora do Brasil, voltemos para Portugal e deixe isso aqui para os nativos? Quem dera! Estaremos falando Tupi-Guarani agora, ou estaremos falando qualquer língua oriunda dos nossos ancestrais primários, né? Porém, contudo, todavia, não foi isso que aconteceu. Os portugueses não queriam perder a mamata. O que eles fizeram? Instituíram uma nova forma de governo. Capitalismo não deu certo. Transferimos para o capital privado, todo mundo abandonou. Só duas deram certo, a gente vai ver lá na frente. A capitania de São Vicente, porque o cara investiu uma nota. E anotem aí, a capitania de Pernambuco, porque a Holanda estava financiando ali. Então, uma capitania meio que independente de Portugal. Então, qual vai ser a saída, crianças? Vamos instituir um novo sistema. Não deu certo capital privado, vamos inserir o Estado aqui. Vem o governo geral. Os governadores gerais eram como se fossem os reis dentro da colônia. Então, ele era a representação máxima de poder na colônia. E esses governadores gerais vão ter como função auxiliar os donatários. Percebam, os governos gerais não vêm para acabar com as capitanias, mas sim para dar auxílio aos donatários. Como, por exemplo, esses governadores gerais iriam tentar provir pela mão de obra. Não conseguem escravizar a mão de obra nativa, então o que eles fazem? Trazem as primeiras, olha o termo que se usa, cabeças de escravos da África. A ideia de cabeça de gado, triste isso, né? Mas era o termo usado. Então, são os governadores gerais, o Tomé de Souza, o primeiro governador geral, que vai trazer as primeiras cabeças de gados para cá, numa maneira de conter esses ataques indígenas e tentar pacificá-los. Também são trazidos os primeiros jesuítas. Lembram da ordem dos jesuítas, reforma protestante? Os jesuítas são os caras que vêm para catequizar os nativos na América e também para educar os filhos portugueses. Os primeiros vêm com o governador geral chamado Tomé de Souza. Além disso, também é trazido para cá as primeiras cabeças de gado, para auxiliar nas plantações, auxiliar no transporte de mercadorias também. Então, esses governadores gerais, eles vão ter como função auxiliar os donatários. Então, eles dão uma centralizada na administração na colônia, coisa que não havia com as capitanias hereditárias. Cada capitania mandava em si, seja o que Deus quiser. Agora não, os governadores gerais meio que são aquele organismo de poder. Por que eles escolheram inicialmente, meus amores, a cana-de-açúcar? Pelo clima propício à plantação dela e também porque eles tinham uma experiência positiva nas pequenas ilhas no Atlântico que Portugal tinha e também algumas pequenas colônias na África. Portugal já plantava a cana, né? Eu ia falar plantava açúcar, olha. Portugal já plantava a cana, então era bem sucedida essa experiência. Vai ser instituído aqui um sistema, anotem, chamado plantation. Se escreve plantation. O plantation, ele é baseado num tripé. Que tripé é esse? Mão de obra escravizada, africana, preta, né? Além da mão de obra escravizada africana, também a gente vai ter a monocultura. Não quer dizer que o Brasil só plantasse cana. Quer dizer que o grande produto a ser comercializado era cana. Óbvio, havia plantações subsidiárias, plantações para alimentação em geral também, mas quando a gente fala em monocultura, é no sentido de que havia um grande produto a ser exportado. Então a gente tem a mão de obra escravizada africana, a monocultura e o que mais? Em latifúndios, grandes propriedades de terra. Então eram esses grandes proprietários de terra que dominavam as questões econômicas. E para onde que ia a cana produzida aqui nos engenhos, esse açúcar produzido nos engenhos? Ele ia para Portugal, porque havia uma coisa, anotem, chamado Pacto Colonial. O que significa o Pacto Colonial?
o Brasil só pode comprar os produtos manufaturados de Portugal e só pode vender os seus produtos primários para Portugal. Ou seja, há um monopólio, um exclusivismo comercial estabelecido em que o Brasil só pode fazer negócios com a sua metrópole, no caso, com Portugal. Tranquilo? Vai ser nesse momento da história que vai ser introduzido, né, como vocês viram, o tráfico negreiro, né, que vai ser muito lucrativo para os comerciantes portugueses, tá? A sociedade, gente, ela era patriarcal, e isso tem consequências trágicas até hoje, né? A ideia da busca de espaço da mulher na sociedade, muito dificultada por determinados grupos hoje em dia, é uma herança da sociedade patriarcal. Essa concepção de que o homem comanda, essa concepção de que a mulher tem que servir o homem, isso é passado, gente, pelo amor de Deus, né? Mas é um passado que ainda se faz presente em muitos discursos, é um passado que ainda se faz presente em muitas atitudes do país que mais mata mulheres no mundo por causa de feminicídio, né? Da democracia que mais mata mulheres no mundo. Então percebam como as heranças históricas, infelizmente, as negativas também, permanecem. Então a sociedade ela era patriarcal, baseada nesse conceito de homem dominando a sociedade, né? Além disso, não havia mobilidade social. Dificilmente o cara deixava de ser pobre e se tornava rico, e o contrário também era um pouco difícil de acontecer. E ela era uma sociedade aristocrática, ou seja, esse pequeno grupo, essa pequena classe, esse pequeno poder era dominado pelos aristos, era dominado pelos grandes latifundiários, tá? Então, uma sociedade aristocrática que poucos dominam o poder. A Igreja Católica, ela vai ter um papel importantíssimo na catequização dos nativos e na educação dos colonos. Tudo tranquilo, meus amores? Estou com muita saudade de vocês. Façam os exercícios do vestibular, do Rio e do Enem, do módulo, e eu vou estar aqui deixando para vocês também alguns exercícios extras, tá bom? Um beijo no seu coração. Amo você. Tchau, tchau.